estarmos juntos para cultuar o Senhor, né? Todos com uma só voz, um só coração, um só sentimento. Apesar das palavras de Júnior, estou correndo, não quero não. Já basta o que o pastor sofre. Mas enfim, feliz, né? Porque o Senhor nos deu mais uma semana em sua presença. O Senhor nos deu mais uma semana onde, embora tenhamos enfrentado muitas lutas, muitas provações, o Senhor tem nos concedido força. O Senhor nos tem concedido graça para vencer todas as lutas. Com cada dia, cada semana que se passa, essa pandemia fica pior, parece que nunca acaba, mas o Senhor tem sido o nosso refúgio. Mais uma vez, mais um domingo eu trazendo essa mensagem, isso porque Eurico pregou 2 vezes, né? Ele me substituiu em uma delas, então eu tive que substituir ele em uma das agendas dele. Mas enfim, eu quero que os irmãos, a gente vai meditar hoje em algo que é de extrema importância, não só na igreja brasileira, mas na igreja de um modo geral. Ali, principalmente quando a gente pensa na igreja em muitos lugares da Europa, onde o liberalismo teológico ele devastou boa parte das igrejas de lá, onde não se crê mais no evangelho puro, simples, genuíno. E a mensagem de hoje vai falar um pouco disso. Um pastor que eu gosto bastante é A.W. Tozer. Ele, infelizmente, já está com o Senhor, ou felizmente já está com o Senhor, né? E ele tem uma frase que é bem interessante. Ele disse certa vez que se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo, boa parte daquilo que a igreja faz, ela ia continuar fazendo normalmente. Ninguém ia sentir a diferença. Esse pensamento, essa frase dele é interessante porque muitos crentes nos nossos dias, eles vivem como se não fossem guiados pelo Espírito Santo. O culto de muita gente é um culto que está restrito ao domingo. Não é um culto que começa no domingo e se estende ao todo da semana, ao longo da semana. E esses crentes, esses supostos cristãos, a gente chama ele de cristãos nominais, crentes nominais. São apenas crentes pessoas que professam uma religião que segue o Cristo, mas é uma religião apenas no intelecto, não é algo que transforma vidas. Nos dias de Isaías já haviam crentes nominais, né? Havia muita gente que se professava serva do Deus Altíssimo, mas que a profissão de fé não era condizente com as obras, não era condizente com a prática. Tanto que Isaías chega a dizer, em outras palavras, que todo sábado o povo estava no templo dando glória a Deus e aleluia, mas o coração do povo ele estava distante do Senhor. Por isso o Senhor chamou o povo constantemente ao arrependimento, tanto por meio de Isaías, como por meio dos demais profetas. E o povo constantemente ficou em sua obstinação, o povo constantemente continuou em seu pecado contra Deus. Do domingo à sexta-feira, o povo fazia o que queria, mas no sábado o povo esquecia das suas práticas ao decorrer da semana e ia para o templo louvar e adorar o Senhor. E o Senhor, como juízo contra o povo, acabou enviando o povo para o exílio. E ali, durante o exílio, o Senhor lembrou o povo do que verdadeiramente importa, que não são as posses, que não é o professar uma religião. O que verdadeiramente importa é ter um relacionamento com Deus, um relacionamento que é de domingo a domingo, ou naqueles dias de sábado a sábado, né? O sábado era o principal dia do judeu. E Martyn Lloyd-Jones, ele disse também, certa vez, que a característica óbvia da igreja
dos dias de Lloyd Jones, e acredito que também dos nossos dias, é a superficialidade. É uma igreja que tem nome de igreja, são crentes que têm nome de crentes, mas essa realidade não é constatada na prática. Semelhante à igreja de Éfeso ali, a gente está vendo com Eurico Apocalipse, e no capítulo 2 a gente vê uma censura do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, que era uma igreja nominal, eram crentes que faziam tudo certinho, tinham uma teologia perfeita, mas o Senhor Jesus chama eles ao primeiro amor, para que eles voltem ao primeiro amor, porque eles estavam fazendo tudo de modo automático, de modo mecânico. Então a gente vai meditar nisso hoje. A gente vai meditar no perigo de se tornar um crente nominal, no perigo de, ao longo do tempo, né? Quanto mais o tempo vai passando, o amor em nossos corações pode ser que se esfrie e começamos a fazer as coisas no modo automático, no modo mecânico, até mesmo nos esquecendo no Senhor e não observando os seus mandamentos como deveria. Vamos abrir Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, nós vamos ler em duas porções. Primeiro a gente vai ler do verso 1 ao verso 8. E quando a gente terminar o verso 8, a gente vai pular para o verso 16 e vai ler do 16 ao 18. Porque entre um e outro aí tem a oração dominical, né? Como o foco não vai ser a oração dominical, mas um alerta contra uma vida de aparência, a gente vai pular aí a oração dominical. Todos acharam? Vamos ler. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém. Então, como eu havia dito, por causa da superficialidade da vida de devoção do povo de Judá nos dias de Isaías, o Senhor acabou trazendo o exílio sobre o povo. O povo, então, ele ficou ali exilado na Babilônia cerca de 70 anos. Até que o tempo se passou, o Senhor vai cumprir a promessa, né? O próprio Jeremias havia dito que o exílio seria por 70 anos, então o Senhor acaba trazendo o povo de volta ali para a sua terra. E ali, na sua terra, começa um trabalho de reconstrução, tanto da cidade como do templo. E esse período de reconstrução vai durar longo tempo, onde
muita gente se levantou contra, os povos vizinhos, as obras, a construção ali ela parou por muitos anos. Então os profetas eles vieram um após outro, denunciando o pecado do povo, até que vem Malaquias, que ali na nossa escritura, né, é o último dos profetas, embora o último dos profetas do Antigo Testamento seja ali talvez João Batista. Na Bíblia, como escrito canônico, é Malaquias. E de Malaquias a Mateus, que representa ali uma página nas nossas Bíblias, em questão de tempo, ele vai representar cerca de 400 anos. Então, durante 400 anos não houve profeta de Deus. Durante 400 anos não houve um homem enviado da parte de Deus para anunciar ao povo a sua vontade, a sua verdade. Até que surge João Batista. João Batista é aquele que os profetas do Antigo Testamento haviam predito que prepararia o caminho do Senhor. João Batista é aquele incumbido de anunciar o Messias. E esse Messias ele vem, um Messias que não era um Messias que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um Messias político que viesse libertar o povo do poder de Roma, mas esse Messias, Jesus Cristo, ele veio libertar o povo do poder do pecado. Então Jesus Cristo vem, e ali ele é batizado por João Batista, ele inicia o seu ministério e ele começa a curar, a pregar, a expulsar demônios, a ressuscitar mortos, e ele atrai sobre si ou para si grande multidão. E acontece que nós chegamos no Sermão da Montanha. Como a gente, nas quintas-feiras também, quando Eurico não pode trazer o livro de Apocalipse, a gente começou a estudar o Sermão da Montanha. Nós estamos vendo justamente isso. Muita gente vindo até Jesus. Jesus passa a ensinar os seus discípulos. E ali ensinando, ele começa falando das bem-aventuranças, né? No capítulo 5, ele fala que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. Jesus ensina a forma correta de se interpretar a lei, porque a tradição havia deturpado o sentido real da lei, até que a gente chega no capítulo 6, que é o capítulo que a gente está meditando. Mateus capítulo 6. Nós vamos tentar aqui, existem muitas coisas que poderiam ser destacadas nesse capítulo. Eu vou destacar apenas 3 que tem o propósito de nos alertar contra a nos tornarmos crentes nominais, nos alertar para não seguirmos uma vida de uma espiritualidade circense, uma espiritualidade que vive de aparências, uma espiritualidade que tem como fim apenas trazer uma paz de espírito e dar uma justificativa para o outro. Esses 3 pontos que eu gostaria de destacar tem mais essa ideia. O primeiro ponto nessa porção que a gente leu, que eu gostaria de destacar, é que o discípulo de Jesus, ele não procura o agrado, não deve procurar o agrado dos homens, a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Nós vemos que todos nós, por conta do pecado, somos inclinados a procurar a aprovação de outras pessoas. O que é que fulano vai pensar disso? O que é que ciclano vai pensar daquilo? E etc. Nós somos tentados a viver uma vida que é fundamentada em o que os outros vão pensar de mim. Nos dias de Jesus, e até durante todo o período de espiritualidade do judeu, a espiritualidade judaica era basicamente fundamentada num tripé, que era oração, dar esmolas e fazer jejuns. Então, se você queria saber se uma pessoa, um judeu, era de fato piedoso ou não, bastava olhar para a vida dele e procurar esses 3 pontos, porque normalmente um judeu que observava esses 3 pontos, os jejuns, orações
e a prática de dar esmolas, normalmente era um judeu que estava preocupado com a devoção. Só que nos dias de Jesus, havia muitos hipócritas religiosos. É claro, a hipocrisia religiosa ela existe desde que o mundo é mundo. Mas parece que nos dias de Jesus tem um boom, tem um salto. Porque o Senhor Jesus ele vai condenar muito a hipocrisia e principalmente a hipocrisia dos líderes judeus. E nesse capítulo 6, ele está justamente condenando a hipocrisia. O pecado ele se revela terrível quando ele faz com que os homens eles façam as coisas certas pelos motivos errados. O pecado ele se mostra terrível quando ele faz com que os homens deem esmolas, ele faz com que os homens façam jejuns e orações, mas o façam de um modo pecaminoso, o façam de um modo em que a glória esteja sobre o homem e não sobre Deus. E é isso que o Senhor Jesus ele vai condenar aqui nessa porção que a gente leu de Mateus. Em primeiro lugar, a caridade, ou no caso, a esmola. O que acontecia nos dias de Jesus? Os hipócritas religiosos, eles procuravam os lugares onde havia grande multidão, ali no templo, nas praças, onde normalmente havia uma circulação de muita gente, muitas pessoas, e eles procuravam esses lugares para dar esmolas, porque é lógico, né? Onde vai ter muita gente, por consequência, vai ter pessoas necessitadas, mendigos e etc., porque onde mais gente passar, maior a chance de se ganhar uma esmola. E o hipócrita religioso daqueles dias, ele procurava justamente esses lugares para dar esmola. Então, o Senhor Jesus vai condenar justamente essa prática desses hipócritas religiosos. O Senhor Jesus ele vai utilizar de uma hipérbole como que se, ao dar a esmola, esse hipócrita, ele tocasse trombeta. Ele está tocando trombeta para chamar a atenção das pessoas sobre si e, por consequência, ganhar o aplauso e os louvores. Então, nós podemos ver que a ideia não é a ideia desse hipócrita religioso e a condenação do Senhor Jesus aqui não a prática de dar esmolas em si, mas a motivação que leva cada hipócrita daqueles dias que agia dessa forma a dar a esmola. A ideia está na motivação do coração. Então, eles preocupavam-se em ter a aprovação dos homens em vez de ter a aprovação de Deus. E parece engraçado, mas essa censura de Jesus, ela não está restrita àqueles dias e àqueles hipócritas. Porque nos nossos dias a gente vê muita gente que age da mesma forma. Se aquele discurso de Jesus fosse em nossos dias, com certeza ele trocaria o templo e as praças pela rede social. Porque quantas pessoas nós não já vimos que ao ajudar o necessitado, ao ajudar uma pessoa que precisa, posta na rede social, posta no Instagram, posta no Facebook, posta no Twitter, aquela foto, aquele registro, e para ter ali um lugar onde haverá muitas curtidas, haverá muitos comentários, e essa pessoa ela está fazendo uma autopromoção. Com toda certeza, se o Senhor Jesus vivesse em nossos dias, ele condenaria tais pessoas. A hipocrisia religiosa e a prática de uma espiritualidade circense, uma espiritualidade puramente de vista, não é algo que está restrito àqueles dias, mas aos nossos dias também. Mas é interessante porque o Senhor Jesus, nesse texto, ele não está condenando apenas as pessoas que procuravam os lugares públicos para dar esmolas e para ajudar o necessitado com o objetivo de ganhar aplausos. Nós podemos ver que o Senhor Jesus também condena aqueles que procuram os lugares mais sombrios, procuram os lugares mais esquisitos para ajudar o necessitado. Mas essas pessoas que fazem isso não com o intuito de ganhar o aplauso dos outros, mas com o intuito de ter uma aprovação própria. O que é que o Senhor Jesus diz? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. A ideia que esse versículo está trazendo é que quando você der esmola, você também
não pode fazer isso para trazer a glória sobre si, ter um pensamento de que você está fazendo isso, por você estar fazendo isso, você é melhor do que o outro. Então é por isso que o Senhor Jesus fala que a sua mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo. E a gente vê muito disso. Pessoas que praticam boas obras às escondidas, pessoas que, preocupando-se em não dar esmolas na multidão, para não passar essa impressão, fazem às escondidas, mas fazem anotando no caderninho, no seu diário lá, no dia tal, na hora tal, eu ajudei o necessitado. Isso o Senhor Jesus também ele está condenando. Os hipócritas religiosos também utilizavam-se da oração. Eles procuravam os lugares onde havia muito público, muita gente, para fazer as suas longas orações, as suas orações belas, com palavras rebuscadas e etc. O melhor exemplo que a gente pode encontrar aí disso é em Lucas, no capítulo 18, ali dos versos 9 a 14, a gente vai ver a parábola do fariseu e do publicano. E o fariseu, quando ele sobe no templo para orar, ele ora gabando-se de si mesmo, das suas obras e dos seus feitos. Agora imaginemos que naquele lugar onde o fariseu está, há uma multidão de pessoas. E o fariseu, orando em voz alta, sabe que as pessoas estão ouvindo. E as pessoas ouvindo, o que vão pensar daquele fariseu? Nossa, ele dá esmola. Nossa, ele não é um pecador. Nossa, ele jejua 2 vezes por semana. Esse fariseu ele vai ganhar o louvor e a aprovação dos homens, porque os homens dirão: nossa, ele é piedoso. Nossa, eu queria ser como ele. Nossa. Louvores atrás de louvores serão atribuídos àquele fariseu. E o Senhor Jesus ele está condenando justamente isso nessa porção. Isso é interessante porque nos nossos dias também, muita gente, ao orar em público, está mais preocupada não com a oração em si, mas com o que os outros vão pensar da oração. Por isso eles utilizam palavras rebuscadas, por isso eles utilizam uma argumentação que parece que está em um tribunal diante de um juiz. E não há necessidade disso, e o Senhor Jesus está condenando justamente isso. A preocupação de cada um que se diz discípulo de Cristo, de estar preocupado com o que o outro vai pensar da sua vida espiritual, da sua vida e do seu relacionamento com Deus. Havia também o problema com o jejum, porque os hipócritas utilizavam do jejum como meio de trazer glória para si. A lei de Deus, ela ordenava que o jejum deveria ser feito uma vez por ano, ali no dia da expiação, né? No dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para apresentar ali os sacrifícios em favor do povo, para que Deus perdoasse o povo. Então nesse dia todo o povo deveria jejuar. Mas normalmente os judeus ou os hipócritas religiosos jejuavam o quê? 2 vezes, 3 vezes na semana. Na parábola citada do fariseu e do publicano, o fariseu ele gaba-se, ele orgulha-se de jejuar 2 vezes por semana. O que é que isso significa? Que se a lei ordenava jejuar 1 vez por ano, esse judeu jejuava 2 vezes por semana, no ano esse judeu jejuava 100 vezes mais do que aquilo que era exigido por Deus. Então ele também atraía sobre si os olhares da multidão. A multidão olhava para ele: não, eu quero ser como esse homem. Esse homem é mais próximo de Deus do que qualquer outro. Esse homem é um Moisés na terra. Ele ganhava aplauso da multidão. E contra esse problema, contra essa prática, para não cairmos na tentação de estarmos preocupados em agradar os homens em vez de Deus, o antídoto não é outro senão saber que Deus está contemplando cada uma das nossas obras. É por isso que o Senhor Jesus, em cada uma das porções, na oração, no jejum e ao dar esmola, o Senhor Jesus diz que Deus está vendo, mesmo que em secreto. Talvez o salmo mais bonito seja o Salmo 139. E Davi vai expressar bem a ideia de que Deus está contemplando cada ação do santo, cada ação do piedoso.
Tu me sondas, Tu me conheces, conheces quando me assento, quando me levanto. O Senhor sabe, o Senhor penetra os corações. Então, para sabermos ou para evitarmos cair na tentação de nossa vida espiritual ser uma vida espiritual de um crente nominal, precisamos saber que Deus está preocupado, ou Deus está contemplando as nossas vidas e quer que nós vivamos uma vida de espiritualidade, não só no domingo, aqui, quando nos reunimos, mas também em nossas casas. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que na Bíblia há dois tipos de culto. Há o culto público e o culto particular. No culto público é esse que nós estamos aqui. Quando a igreja se reúne, estamos cultuando a Deus publicamente. O culto particular é aquele culto que nós ofertamos a Deus em nossas casas, no trabalho, na faculdade, enquanto dormimos, quando estamos lendo a Bíblia. Durante o nosso dia a dia, esse é o nosso culto particular. De maneira que, para o cristão, o culto ele não encerra às 18 horas na bênção pastoral ali. O culto ele continua. Então, para não cairmos na tentação de nossa vida espiritual se tornar a vida espiritual de um crente nominal, a gente tem que saber que a todo momento nós estamos cultuando ao Senhor. E tendo esse pensamento, tendo isso em nossos corações, com toda certeza não vamos cair na tentação de viver uma vida de uma espiritualidade circense. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é os deveres religiosos dentro dessa porção. E é interessante essa questão, porque não seria necessário sequer tocar nesse ponto se na vida de muita gente que professa o cristianismo, essas obras não fossem obras regulares. A prática de leitura, de oração, jejuns, de ajudar o necessitado e todas as outras práticas que são comuns na vida do crente, na vida de muita gente não é comum. Na tradução da linguagem de hoje, ela traduz a introdução aqui, no verso 1, como deveres religiosos. Na maioria das nossas traduções, que é a ARA, o Senhor Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Mas na tradução da linguagem de hoje, ela pega bem a ideia do nosso Salvador, porque a tradução da linguagem de hoje traduz: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos. De maneira que não é aleatório a introdução que o Senhor Jesus dá nessa porção. Não é aleatório o Senhor Jesus utilizar a ideia de deveres religiosos para a prática do cristão. Deveres religiosos é algo que todos nós não só temos que fazer, mas como somos obrigados a fazer, porque o Senhor Jesus nos ordena isso. E é interessante também notar que o Senhor Jesus, ele não traz um mandamento para que você possa orar. O Senhor Jesus não vem e diz: vocês devem orar. O Senhor Jesus não vem e diz: vocês devem ler a Bíblia, vocês devem jejuar, vocês devem dar esmolas. Por que o Senhor Jesus não traz esse mandamento? Porque na cabeça do Senhor Jesus já há a pressuposição do que o discípulo pratica estas obras. O discípulo ele já faz isso, é por isso que o Senhor Jesus apenas traz a forma correta de realizar estas obras. Então, deveres religiosos expressa bem essa ideia de que, como cristão que somos, temos que ter o cuidado da nossa vida não cair no automaticismo, não virar uma vida robótica, uma vida cristã mecânica, vivida no automático. Então, temos deveres religiosos a fazer e com o coração queimando pela glória de Deus, praticamos aquilo que é exigido pelo próprio Deus. O terceiro e último ponto que eu gostaria de citar aqui é que há uma certeza de recompensa. Em cada uma das obras, dos deveres religiosos que o Senhor Jesus cita, ele cita que na prática desses deveres religiosos há uma recompensa. Quando o assunto ele é recompensa, quando o assunto ele é bênção de Deus,
existem dois polos, e dois polos que a gente deve evitar, que de um lado, principalmente da ala ali pentecostal, neopentecostal, não todos, né, pentecostais, alguns pentecostais, eles entendem que a bênção de Deus é algo que está ligado a tudo aquilo que é material. Eles restringem a bênção de Deus àquilo que é material, e quando eles veem que Deus vai abençoar alguém, essa bênção é algo material. Do outro polo, a gente tem alguns reformados, né? Algumas pessoas da área reformada, da teologia reformada, que restringem a bênção de Deus àquilo que é espiritual. E quando a Bíblia fala que Deus vai abençoar aqueles que se empenham na prática dos deveres religiosos, eles automaticamente entendem que, não, Deus vai me abençoar com os dons espirituais, com o fruto do Espírito, no entendimento maior da Bíblia e etc. E é necessário que a gente possa, ou que a gente venha rejeitar esses dois polos, porque a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram abençoadas e que são abençoadas materialmente e espiritualmente, porque a bênção de Deus, ela não está restrita a nenhum dos dois polos. O Senhor abençoa das duas formas. Basta olhar a vida de Jó. A gente também não precisa restringir a bênção de Deus ao sim, e entender que, então quer dizer que na prática dos deveres religiosos Deus vai me abençoar, e a bênção de Deus vai ser o sim. Não, a gente não deve restringir a bênção de Deus ao sim, porque muitas vezes a bênção de Deus em nossas vidas é o não. O não é a forma de Deus nos abençoar naquele momento. Talvez cada um de nós tenha exemplos na própria vida de orações que fizeram ao Senhor e pediram o sim do Senhor, e o Senhor disse não. E quando o tempo passou, a gente olhou para trás e a gente viu que o não foi de fato a bênção de Deus, porque se Deus tivesse dito sim naquele momento, as coisas não teriam dado certo. Acho que cada um de nós tem essa experiência pessoal. E por fim, a gente não deve olhar para a bênção de Deus e entender que ela é algo meritório. O Senhor não está pagando um salário. Nós não somos trabalhadores que trabalhamos durante todo o mês e ali no dia 31, no dia 5 recebe o salário. Não. A prática de deveres religiosos, ela é feita pelo cristão com o intuito não de ganhar a bênção de Deus, mas com o intuito de glorificar a Deus, com o intuito de estar mais perto de Deus. O santo, o piedoso, ele entende que na prática de boas obras, que o piedoso ele não foi salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. Então, o santo ele sabe que os deveres religiosos é algo que eles cumprem por amor a Cristo e para a glória de Cristo. É isso que o Senhor Jesus diz. Se a gente voltar aí um capítulo, o Senhor Jesus fala justamente isso. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então a ideia é essa. Trazendo 3 rápidas aplicações para a nossa vida, para a gente encerrar hoje, a gente tem que entender que o padrão de culto perfeito é o Senhor Jesus. Se, como cristãos que somos, a nossa vida é um contínuo culto a Deus, quer estejamos aqui no templo, quer estejamos em qualquer outro lugar, se temos essa ideia, temos esse pensamento, se isso está fixado em nossos corações, precisamos entender que o padrão perfeito do culto perfeito é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos olhar para Ele e imitá-lo. Assim como Ele agiu, devemos agir da mesma maneira, perdoando, oferecendo a outra face, e assim sucessivamente. O Senhor Jesus chegou a dizer que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. É por isso que Ele é o padrão perfeito do culto perfeito. Então, em casa, nos estudos, no trabalho, na faculdade, enquanto brincamos, enquanto assistimos um jogo de futebol, enquanto assistimos uma série, um anime, independentemente do que estamos fazendo, independentemente da vida que estamos levando, devemos ter isso em mente,
de que Jesus é o padrão de um culto perfeito e por isso devemos imitá-lo. Então, o que Jesus fez acerca disso, disso? O que a Bíblia diz acerca disso e disso? A partir dessas diretrizes, a partir de seguir essa vida, a gente vai imitar Jesus como ele gostaria. Um outro ponto que gostaria de destacar para a gente aplicar na vida da gente é que os deveres religiosos, a gente não deve estar satisfeito na mera prática de deveres religiosos. A gente não deve estar satisfeito em simplesmente ler a Bíblia todo dia, em orar, em dar esmola, em olhar para os mandamentos de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. E por que a gente não deve estar satisfeito com isso? Porque se nós nos recordarmos do texto que a gente acabou de ler, hipócritas, eles também fazem isso. A prática da piedade, a prática de deveres religiosos, ela é também realizada por pessoas que estão totalmente distantes do Senhor. O Senhor Jesus diz que os pagãos oram, não devemos nos assemelharmos a Ele. Então, se não devemos estar meramente satisfeitos na prática de obras religiosas, como identificar se uma obra religiosa é feita do agrado de Deus ou não? É só identificarmos com quais motivações estamos realizando tais obras, com quais motivações eu estou ajudando o necessitado, com quais motivações eu estou fazendo essa oração. Eu estou me dedicando ao estudo da palavra de Deus com o fim de me aproximar de Deus e conhecer a Deus melhor, ou com o fim de debater na internet, com o fim de debater no trabalho, com o colega do trabalho, com a pessoa da outra religião? Eu estou me dedicando a orar cada vez mais e melhor, o maior tempo possível, para ter um recorde pessoal de quantos minutos, de quantas horas eu passei em oração, ou para ter um maior relacionamento com Jesus? E assim, para cada uma das práticas, das boas obras, devemos olhar para elas e ver com qual motivação eu estou fazendo isso. É para a glória pessoal ou é para a glória de Cristo? É para me autopromover ou é para me aproximar do meu Salvador? E por fim, nós devemos ter em mente de que na prática das boas obras, com as motivações corretas, nós seremos recompensados. É interessante porque a recompensa que o Senhor Jesus promete aqui no texto, todos são recompensados, tanto os hipócritas religiosos, quanto os santos piedosos que praticam as boas obras pelos meios corretos, com as motivações corretas, eles são recompensados. Mas enquanto os hipócritas, enquanto aqueles que estão distantes de Deus, a bênção dele, ou melhor dizendo, a recompensa dele se restringe às coisas desta vida, como, por exemplo, o aplauso dos homens, a recompensa dos santos é algo que está além dessa vida. O Senhor Jesus, é claro, promete nos recompensar nesta vida, mas a nossa recompensa não está restrita a esta vida. Ela vai aos céus. Ela está restrita àquilo que as nossas mãos, aquilo que os nossos dedos, eles não podem tocar. É por isso que há uma convocação clara para que a gente pratique, faça as obras de um cristão. Devemos estar preocupados com o nosso culto público. Aqui, a reunião dos santos do domingo, devemos ter o cuidado de fazer o melhor possível nos louvores, na pregação da palavra, no momento de ofertório. Mas o nosso culto, como foi dito no início, não está restrito ao que é feito aqui, nessas quatro paredes. O culto não começa às 16 horas e se encerra às 18 com a bênção pastoral. Aqui é só o começo, porque o nosso culto ele vai durante toda a semana. É por isso que o Senhor Jesus nos chama a viver uma vida de contínuo culto, porque tendo uma vida de culto contínuo, estaremos livres de sermos considerados crentes nominais, crentes que têm uma espiritualidade que tem o fim apenas de dar uma justificativa, seja para si mesmo, seja para o outro, porque no fim seremos apenas como ateus.
Então, vivendo uma vida que agrada a Deus, vivendo uma vida que louva o nome do Senhor, temos a esperança de ouvir aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus no capítulo 25: Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos foi preparado desde a eternidade, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, estive preso e me visitastes. E os santos vão dizer: Senhor, quando é que a gente fez isso por tu? E o Senhor vai dizer: quando vocês fizeram a cada um desses pequeninos. Notem, nem mesmo os santos sabiam que tinham realizado essas obras. E o Senhor os aplaude, porque o Senhor vê, o Senhor contempla cada uma das nossas obras. Por isso o sentimento que deve estar sobre os nossos corações, fixado em nossas mentes, é que, vivendo uma vida de piedade, independentemente do que os outros vão achar, devemos estar preocupados sempre com a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus requer para as nossas vidas, e é isso que devemos aplicar sempre e sempre. Amém?